Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, vocês terão acesso à atividade 1, na disciplina de História, no livro Trilhas 2 dos quartos anos. E nós vamos conversar nessa atividade sobre as pessoas, os povos que ajudaram a construir a cidade de São Paulo, que é a nossa cidade. Então, o texto começa assim: São Paulo para todos e todas. A cidade de São Paulo comporta um mundo dentro dela. Nossa, como assim? O mundo cabe dentro de São Paulo, que é uma cidade? Está falando na relação dos povos que seus descendentes ajudaram, moram na cidade de São Paulo, e as pessoas vieram de outros países para cá e construíram essa cidade maravilhosa a qual nós pertencemos. Então, para começar, a gente vai ler um texto sobre os imigrantes, que são aquelas pessoas que vieram de outros países. Vamos lá? São Paulo, assim como o Brasil, é marcada pela mistura de diferentes povos que somaram suas heranças para hoje formar a identidade do povo paulistano. Atualmente, são mais de 70 países que deixaram marca na arquitetura, na culinária, nos esportes e em muitos outros aspectos. A cultura foi marcada pela música erudita com os alemães que chegaram em São Paulo e na região específica do bairro de Santo Amaro. Olha aqui o ano, gente, 1827. A ópera e o canto lírico foram trazidas pelos italianos. Então, olha aqui, ó. Vamos marcando já os povos enquanto a gente vai lendo. Os alemães influenciaram na música, os italianos influenciaram na ópera, no canto lírico, isso tem a ver com a cultura, e chegaram no Brasil na década de 1870, principalmente foram para o sul e sudeste do país, mas também vieram muitos deles para São Paulo. Ainda a Itália, ela influenciou que nas artes plásticas, E aqui vai falar de dois grandes artistas italianos, que é o Alfredo Volpi e o Vitor Becheretti, eu não sei se pronunciei direito, que contribuíram para o movimento modernista. A gente está falando de cultura, de arte. E essa mistura foi responsável por elevar a São Paulo à categoria que ela tem hoje. Ela olha aqui, ó, São Paulo é considerada a capital cultural da América Latina. A Pro vai grifando aqui, vai grifando no seu livro aí também, tá bom? No comércio, os alemães e franceses, de novo os alemães é que aparece um outro povo, franceses, que tiveram o início de sua imigração na década de 1880. Gente, tudo há mais de praticamente há 150 anos atrás, Eles traziam tecidos, eles também eram padeiros, então eles vão influenciar, confeiteiros, eles vão influenciar na culinária, os tecidos, E o couro vão influenciar na moda. Nós temos mais um povo aqui, olha, os árabes. Vamos circulando os povos? Pega aí o seu lápis de cor, sua caneta, circula os povos. Vai ser importante para a nossa atividade de hoje. Que iniciaram sua imigração no fim do século XIX. E início, fim do século XIX, essa data aqui é a partir de 1860, 70, e no início do século XX, que é a partir de 1901, que trabalhavam como mascates, eles vendiam chapéus, roupas, relógios, tecidos. Então, olha aqui, eles fizeram parte do início do comércio na cidade de São Paulo. E até hoje permanecem com os comércios semelhantes pela região aqui da 25 de março. Quem aí gosta de passear na 25 de março com a mamãe? Tenho certeza que a sua mãe gosta de ir na 25 de março, Tem tudo ali, gente. Até hoje, eles permanecem nesses comércios. Olha outro povo aqui, gente. Olha, os japoneses chegaram em São Paulo no início do século XX, a partir de 1901. E eles foram trabalhar como barbeiros. Circula o povo e circula os ofícios, Olha só, barbeiros, sapateiros, lavadeiras, diaristas e com produtos artesanais. E eles se fixaram principalmente nos bairros da Liberdade e do Glicério. Hoje, São Paulo se tornou um exemplo de hospitalidade para outras cidades brasileiras e outras partes do mundo. Diferentes culturas, hábitos, religiões e tradições. Olha, gente, isso aqui é muito importante, grifa, olha. Cultura, hábitos, religiões e tradições foram trazidas
pelos primeiros imigrantes e se incorporavam à vida do povo nascido aqui, que convive harmoniosamente com aqueles que escolheram a nossa cidade de São Paulo para chamar de seu lar. A nossa atividade de hoje, de acordo com o texto, a gente viu diferentes povos, a gente já foi grifando ali na hora da leitura, né? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão anotar abaixo, né, os países da origem dos imigrantes do texto que a gente acabou de ler. Então, coloquem aqui esses povos que a gente foi circulando durante a leitura, que eu fui mostrando para vocês, que foram os povos que vieram a partir do final, né, do século XIX, século XX também, começo, para São Paulo. E eles trouxeram a sua cultura, a sua culinária, os seus costumes, a sua arte, a sua religião. E a gente aqui em São Paulo é uma mistura de tudo isso. Agora, você vai lá nos anexos, você vai recortar os mapas que representam os continentes e pintar os países que estão citados. Você vai fazer uma lista de países aqui, lendo o texto. Eu já ajudei vocês lá. Então, e vocês vão pintar os países que estão citados no texto. Depois que você pintou, tá? Você vai pensar um pouquinho, né? Vamos refletir sobre os países que você pintou e a representatividade em relação aos continentes. Por exemplo, a gente falou lá dos alemães, né? Os alemães vieram da onde? Da América? Né? Vieram da África. Olha que amarelinho é a África, né? Então, aqui de verde a gente tem a América, né? De amarelinho a gente tem a África, de vermelho a Europa, de laranja a Ásia e de roxinho aqui a Groenlândia, né? Onde fica a Austrália. Desculpem, falei errado. A Oceania, onde fica a Austrália, perdão, crianças. E aqui o continente gelado da Antártida. Então vamos pensar? Os franceses vieram da onde? Da Europa, né? E os árabes? Da onde vieram os árabes, gente? Né? Dos países, a gente vai ler mais nos próximos textos aí. Os japoneses, gente, da onde vieram os japoneses? Do Japão, cadê o Japão? Então, vocês vão ter que procurar, né? O Japão está mais ou menos por aqui, nestas ilhas. Bem bacana essa atividade. Então, crianças, aqui na atividade B é uma continuidade da atividade A. Então, vamos ver, a gente leu o texto e a gente foi circulando os povos que fazem parte dessa imigração, né? Povos que migraram para a cidade de São Paulo. Aí, no exercício 1, a gente fez uma listinha, né, desses povos. Né? Depois, a gente foi lá nos anexos e pintamos os países, né? Os alemães vieram da Alemanha, os franceses da França, os japoneses do Japão, e assim foi. Aqui na atividade B, você vai circular no mapa os continentes onde estão esses países que você pintou. Então, eu vou dar uma ajudinha para vocês. Olha, aqui a gente tem, né, a Groenlândia. Aqui nós temos a América, né, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Aqui nós temos a África, de amarelo. Aqui de vermelho, a Europa. De laranja, a Ásia, onde está, né, a China, que é o maior, praticamente um dos maiores países dali do mundo está na Ásia. E aqui nós temos, né, a Oceania, onde fica a Austrália. Aqui as ilhinhas, né, o Japão está por aqui. E aqui nós temos o nosso continente gelado, que é a Antártida. Então, você vai circular no mapa onde estão os países que você pintou dos povos, né? Olha, gente, que distância nós estamos aqui. O Brasil está aqui, certo? Né? O Japão aqui nas ilhas. Olha o quanto eles viajaram para chegar ao Brasil, né? Os árabes que vieram com parte da Ásia e da África, né? Essa região aqui, olha, que nós temos, né? O Egito, olha quanto eles viajaram para chegar aqui, né? Os italianos, aqui, essa botinha aqui é a Itália, tá vendo? Eles demoravam meses para chegar até aqui. E hoje, nós somos descendentes de todos eles, né? Dos alemães, dos japoneses, dos franceses, dos portugueses, dos povos africanos. E por isso o Brasil tem um povo tão lindo, essa miscigenação, né? De raças, de cores, de línguas e de sabores. Nós somos, né,
muito orgulhosos de sermos paulistanos, não é mesmo? Façam atividade com capricho, a gente vai parar aqui, porque senão fica muito grande e cansativo, e na próxima aula a gente dá continuidade, tá bom? Um beijão das pros dos quartos anos, e aí a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau, crianças!